Irmãos, que o Senhor esteja nos abençoando nesse dia, né? Dia de adoração, dia reservado para o Senhor, é o domingo do Senhor Jesus Cristo. Quero conclamar a igreja, né, a continuar orando, para que em breve nós retornemos à reunião do povo de Deus. Pelo menos aquelas pessoas que vão poder, de início, né, se reunirem ali conosco, com tudo planejado, né? Tudo de acordo com todos os cuidados para não corrermos riscos quanto a esse vírus. Mas em breve, creio que voltaremos a nos reunir. Quero também dizer aos irmãos que eu estou à disposição, né? Se algum irmão desejar alguma visita, desejar conversar comigo ali na igreja, a gente pode marcar. E na quarta-feira, das 18 horas até as 19h30, estarei lá na igreja à disposição dos irmãos, como é de costume, e também os irmãos que forem entregar seus dízimos e ofertas. Já estamos no início do mês, alguns irmãos, né, para serem fiéis ao Senhor, desejam levar ali seus dízimos e ofertas, então nós estaremos ali para receber, ali no templo da igreja. E aqueles irmãos que quiserem depositar também, podem usar aquelas contas que nós passamos para os irmãos, só nos comunicar pelo WhatsApp. Então, são esses os avisos, e agora nós vamos passar a leitura e a exposição da palavra de Deus. Primeiro vamos orar. Senhor, abençoe, ó Pai, a exposição da Tua palavra. Aplica, ó Pai, o texto, a verdade do Senhor aos nossos corações neste dia, ó Pai. Nós te pedimos isso em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos ler na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Segundo aos Coríntios 10, 4 e 5. Os irmãos podem ler aí nas suas Bíblias. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, vivemos uma época, né, em que o pensamento, pelo menos no nosso país, está bem dividido, né? Nós falamos de polarização, o pensamento político, e que envolve outras questões, envolve questões também do âmbito religiosas, né, além de econômicas. Então, nós dizemos, né, que o pensamento, que as pessoas estão divididas em dois polos, né? Aqueles que são radicais para o lado da esquerda, aqueles que são radicais para o lado da direita, e mesmo, né, pessoas que se dizem no equilíbrio, mas acabam se envolvendo com um lado ou outro. Os irmãos sabem meu posicionamento, sabem que eu sou da direita, né, e sempre defendi isso, mas sabemos que isso envolve também as questões religiosas, porque entram em temas que são sensíveis ao pensamento bíblico, ao pensamento religioso. Envolve também, irmãos, algo que não é bom, né? Que é a questão do ódio, né? Então nós vemos tanto de um lado como de outro a manifestação de ódio, né? Tanto pelas mídias, pela rede social, pela internet, né? Quando é fácil não só fazer fake news, que também é contrário à palavra de Deus. Tudo que é mentiroso não vem de Deus, tudo que é mentiroso é pecado, né? O irmão deve falar a verdade com o outro irmão, então devemos tomar cuidado até no passar, né, esses videozinhos que os irmãos recebem, porque a mentira não vem de Deus. Também a manifestação de ódio não vem de Deus. A Bíblia nos ensina a amar o próximo, amar aqueles, né, que diz um teólogo, são os nossos vizinhos, apesar de não ser da nossa comunidade evangélica, né, da nossa crença, então são vizinhos nossos, estão nesse mundo criado por Deus, são imagem e semelhança de Deus, não devem ser atingidos por manifestações de ódio.
Embora a gente tenha um pensamento nosso, eu tenho o meu pensamento, como já disse, né? Mas devemos tomar cuidado com manifestações de ódio, né? Isso não deve fazer parte do cristão. Mesmo que pessoas do nosso lado ou do lado contrário façam isso, nós devemos condenar. O ódio e as manifestações de ódio são contrárias à palavra de Deus. Mas o que eu quero falar com você, né, aproveitando este contexto, é sobre o nosso pensamento, sobre a nossa mente. O apóstolo Paulo, quando escreve aqui aos Coríntios, ele está defendendo, né, a sua postura diante da igreja, o seu pensamento firme, os seus ensinos. E Paulo, então, nesse capítulo, nesse verso, né, contra aqueles que estão semeando outros pensamentos, outras doutrinas, têm outra mente, mas estão infiltrados dentro da igreja, aí Paulo diz, né, que as armas que ele usa, né, as armas da nossa luta, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que existem fortalezas, ou seja, impérios do mal, impérios demoníacos, mente demoníaca, mente que é cultivada pelo Satanás, pelo diabo. Essas mentes são mentes contrárias a Deus. E Paulo fala de sofisma, porque sofismas são argumentos enganosos. Uma pessoa que defende a sua verdade com argumentos que aparentemente são verdadeiros, mas se você os analisar bem, eles são falsos. E às vezes essa verdade vem colorida, né? É aquela verdade que vem com boas intenções. Ah, não, é o amor, né? Nós temos que defender o amor, temos que defender a prática do amor. Então, por causa do amor, nós temos que abrir mão desse ou daquele pensamento, dessa ou daquela crença, irmãos. Isso é mais difícil do que quando nós somos atacados por outros argumentos, porque eu li alguém dizendo isso, né? Se eu conseguir passar bem para os irmãos, é que às vezes um pensamento travestido de boas intenções é mais difícil você condenar, né? Você se defender dele, do que um pensamento que vem atacando, porque esse pensamento ele tem uma roupa do bem, mas na verdade por detrás é um pensamento maligno. E era isso que estava acontecendo com Paulo, né? A pessoa tem aquela boa intenção, né? Isso é por causa do amor, para que nós possamos viver em unidade, para que o mundo viva unido. Mas, na verdade, o pensamento demoníaco está ali por trás. E é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque Paulo, então, ele dá uma receita, né? A milícia, né, nossa, tem armas poderosas em Deus e pode destruir essas fortalezas, anulando os sofismas. E a altivez, quer dizer, paredes eretas, né, grandes, fortes, de pensamentos mundanos, né? Esses pensamentos que se levantam com toda a altivez, ou seja, com toda a glória para si, com todo orgulho. E Paulo então vai dizer que nós devemos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como nós vamos destruir os sofismas, as fortalezas, toda altivez? Levando cativo o nosso pensamento, todo pensamento, a Cristo, a obediência de Cristo. Por isso que eu quero falar com vocês sobre o tema mente escravizada. Sim, mente escravizada. Sim, nós devemos ter uma mente escravizada. Cativa. Mas cativa a quê? Ou a quem? Paulo deixa bem claro, a obediência de Cristo. Cativa a Cristo Jesus, ao seu senhorio, submetida a Ele. Essa é a mente que pode anular sofisma, destruir fortalezas. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que nós devemos ter um pensamento cativo, escravizado, sim, a Jesus Cristo. Irmãos, o que isso significa? Significa que o cristão não pode pensar tudo o que ele quer pensar. Significa que o cristão não está livre, né? No sentido de que ele pode agora pensar do jeito dele. Porque às vezes nós falamos da liberdade do Espírito, né? E alguns dizem, não, agora eu sou livre no Espírito, eu posso fazer o que eu quiser, pensar o que eu quiser. Não, não é isso que a Bíblia diz. Você é livre
no Espírito para se tornar servo de Jesus, porque só em Jesus existe a verdadeira liberdade. Né? Jesus falou, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho nos liberta para servi-lo, porque só nele nós estamos do lado do bem, nós estamos com Deus. Só em Jesus nós nos aproximamos do bem absoluto que é Deus, da verdade absoluta, que esse mundo não aceita, porque para esse mundo cada um tem a sua própria verdade. Mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que nosso pensamento é cativo ao pensamento de Cristo. Deve ser cativo, né? Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 17, e esse capítulo 4 é muito importante, a partir do verso 17, Paulo diz assim, ó: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo está dizendo, olha, você agora não pode andar como gentios. Se você for liberto, transformado por Jesus, você não pode andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, você não pode andar de acordo com o seu pensamento. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, está se referindo ao pensamento. Você tem que ter o seu pensamento cativo, escravizado sim. Escravizado a quem? A Jesus, a obediência a Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, nosso Salvador. Mas também, irmãos, nós aprendemos que esse pensamento, ele não pode ser um pensamento endurecido. Ele não pode estar endurecido. Presta bem atenção, é um pensamento cativo a Cristo, mas não pode ser endurecido. Em que sentido que esse pensamento não pode ser endurecido? Jesus é a verdade? É a verdade. A palavra de Deus é a verdade? É a verdade. Só existe uma verdade? Só existe uma verdade. É aquilo que Jesus em sua palavra nos diz. Jesus disse que ele era a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Só essa verdade pode nos libertar. Mas, irmãos, vamos pensar o seguinte: a palavra tem dois sentidos. Eu dou aula de hermenêutica, né? E eu gosto de falar isso para os meus alunos. A palavra não tem dois sentidos. A palavra de Deus é absoluta. Ela tem uma só verdade. Ela é objetiva. Ela tem um só sentido em cada parte dela. Só que nós somos finitos. A nossa mente é finita. Nós podemos interpretá-la erroneamente. Então nós temos que ter a humildade da nossa mente de querer aprender pela palavra, né? Alguém me disse certa vez que então era difícil interpretar a palavra. Não, a palavra tem um só sentido. Na maioria das vezes o que está nela é muito fácil. A verdade da palavra é muito fácil. Os homens não querem ver porque são cegos, escravizados pelo pecado, pela dureza do seu próprio coração. Mas a palavra é simples, é fácil, mas nós devemos aprendê-la com humildade. É por isso que o crente tem que pesquisar, né? Como os crentes em Bereia, está lá em Atos, né? Que eles examinavam as Escrituras para ver se era exatamente assim. O seu pensamento, se deveria, as obras, né? Se estavam nas Escrituras. Então nós devemos examinar as Escrituras com cuidado. E aí eu quero corrigir um entendimento errado que algumas pessoas têm, não é? De entender que porque a reforma protestante defendeu o livre exame das Escrituras, que então cada um pode examinar as Escrituras do seu jeito. Não é bem isso. A reforma protestante defendeu que o exame das Escrituras não estava preso ao clero romano e a igreja podia manipular as Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, os reformadores defenderam que existem mestres, existem pastores e mestres. Está na palavra, né? Deus concedeu uns para mestres, outros para pastores, né? E eles têm a obrigação de estudarem para poder ensinar a igreja. E a igreja aprende dele. A igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram os primeiros que Jesus usou para comunicar sua verdade pela palavra. Mas a partir deles, né, nós temos agora mestres que podem errar, mas eles lutam, né, para aprender a palavra. Eles se desgastam, né, eles buscam o conhecimento da palavra, né, lá no que a gente chama de original, né, para que eles possam transmitir. Então o crente tem que ter a humildade de aprender na sua igreja, mas ele pode examinar as Escrituras. Olha, se o pastor está falando isso aqui, eu não estou vendo isso na Escritura. Então ele pergunta, né, ele questiona. Isso é que é o livre exame das Escrituras. Mas ele busca a orientação da palavra. E ele pode reconhecer que às vezes a interpretação dele não é condizente com o que está ensinado em toda a Escritura. Então
né, as regras, tem os meios para que nós possamos, pela a hermenêutica, a arte da interpretação, de forma simples, iluminados pelo Espírito, que usa mestres e pastores, aprendemos. Nós temos que estar sempre revendo a palavra. Então o coração, a mente não pode ser uma mente endurecida, ela tem que estar aberta a aprender mais, isso sim. Mas por outro lado, um outro princípio que nós aprendemos de uma mente escravizada a Jesus, é que essa mente não pode ser também volátil. O apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, no capítulo 4, versos 13 e 14, da seguinte forma: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o mesmo que ele diz aqui em Corinto, né? Aos coríntios. Paulo está dizendo, olha, existem sofismas, existem fortalezas, existem pensamentos demoníacos, e o crente não pode nesse tempo ser volátil, ele tem que ser firme, ele tem que ter raízes, ele tem que ser radical no sentido de estar radicado aonde? No pensamento de Cristo, na palavra de Cristo, na obediência a Cristo. O crente não pode ser como um menino, né, levado de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Então, ao mesmo tempo que nosso coração não pode ser endurecido, que nós temos que estar abertos, nosso pensamento, né? Não pode ser endurecido, temos que estar abertos a aprender mais da palavra de Deus, a rever nosso pensamento diante da palavra de Deus, mas nós temos também, a partir de um aprendizado, a partir de uma doutrina que nós vemos que está na palavra, nós temos que firmar o nosso pensamento. O crente não pode ficar indo atrás de todo líder espiritual, de todo líder religioso. Se ele está numa igreja e ele vê que essa igreja ensina a palavra, o seu pastor ensina a sua palavra, que ele tem liberdade de questionar, de aprender mais, mas que ao mesmo tempo ele recebe o ensino verdadeiro da palavra, mesmo que em alguns detalhes ele ainda não entendeu corretamente, né? E ele tem que estar aberto a aprender, mas ele tem que ser firme nesses pensamentos. Ele não pode ser como um menino, levado de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, né? Ele tem que ser como João Batista, que Jesus falou, não é um caniço agitado, né? Não, ele é firme, mesmo que ele não esteja entendendo as obras ainda que eu faço, mas é um homem firme no seu pensamento, na sua ética bíblica, né? Ele é um homem firme na esperança do Messias, e ele crê nele. Irmãos, tem verdades nas Escrituras que são verdades que o cristianismo tem defendido há séculos, né? Que estão bem firmadas nas Escrituras, e o cristão não pode abrir mão delas. Tem os credos, né, que confirmam essas verdades, né? Eles não são a verdade é a palavra, mas esses credos históricos, essas confissões históricas, os catecismos históricos, eles refletem o que está na palavra. Como nós dizemos na nossa igreja, eles são fiéis interpretações da palavra de Deus. Então o crente tem que se firmar neles, na confissão de fé de Westminster, nos credos, nos credo do apostólico, né? Em outras confissões que também estão na mesma linha do pensamento reformado. O crente tem que ter posição. Ora, se está errado, então a verdade não pode ser contradizente, né? Não pode duas pessoas estarem certas ao mesmo tempo quando uma contradiz a outra. Ou uma está errada, ou a outra está errada, ou as duas estão erradas ao mesmo tempo. Não pode duas pessoas falando verdades contradizentes estarem certas ao mesmo tempo. É isso que o pensamento mundano quer confirmar hoje, né? Hoje o pensamento mundano quer que duas verdades contraditórias, todo mundo está certo, né? Todo mundo fala a verdade. A verdade é porque cada um tem sua verdade. Não, a verdade é uma só. Se está na palavra, é essa. Se eu entendo que é diferente, contraditório, então um dos dois está interpretando errado, não a palavra. E tem que rever, não é? Estudar, para ver qual está interpretando errado. Mas não pode os dois estar certos ao mesmo tempo, porque você tem que ter uma firmeza. Eu às vezes me preocupo, né, quando pastores falam de equilíbrio, né? Eu sou equilibrado, mas que equilíbrio é esse? Será que esse equilíbrio é falta de firmeza? Espero que não, né? Talvez estão dizendo apenas nas questões práticas, né? Algumas questões mais simples, mas irmãos, eu tenho muita preocupação, porque o crente, ele não é equilibrado na palavra, ele é radical na palavra de Deus.
Paulo diz uma vez, né, aqui aos Efésios mesmo, né, seguindo a verdade no amor. O crente tem amor. Ele não sai manifestando ódio. Ele não sai combatendo o lado oposto, né, com ódios, com ataques pessoais. Não, isso ele não deve fazer. Mas ele é firme na verdade, firmeza na verdade. O crente não pode ser volátil. Ele não pode ter dois pensamentos. Aquilo que ele aprendeu, os fundamentos, né, que estão na palavra, firmados, fincados na palavra, ele tem que defender. Paulo diz isso, né? Que o crente tem que defender a fé cristã, lutar juntos, né? A igreja lutando juntos pela a fé cristã, quer dizer, o conjunto de crença verdadeira, firmada na palavra, e que tem que ser defendido, mas não com manifestações de ódios, não com ataques pessoais, seguindo a verdade em amor, mas seguindo a verdade. Então nós aprendemos, né? Primeiro, o pensamento tem que ser escravizado, sim. Primeiro, escravizado a Jesus, a obediência a Jesus. Segundo, o pensamento não pode ser um pensamento endurecido, mas também não pode ser um pensamento volátil, tem que ser um pensamento firmado, na verdade. Por último, irmãos, eu quero dizer que tem que ser um pensamento inculcando, quero usar esse termo, né? Pode parecer estranho, mas eu já pesquisei no dicionário, ele pode ser usado, inculcando, ou inculcado, né? Mas eu prefiro inculcando porque dá a ideia de ação contínua. Quando Paulo fala aqui, não é? Que nós devemos levar, ou levando todo o pensamento cativo ao pensamento de Cristo, quer dizer, ação contínua, é continuamente, você tem que continuar fazendo isso. Então observa, né, que aqui em Deuteronômio, bem conhecido esse texto, capítulo 6, eu vou ler para os irmãos, né, mas é bem conhecido, versos 7 a 9, diz assim, capítulo 6, versos 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha, o pensamento, né, cativo, aqui é o pensamento da lei de Deus. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Observe, irmãos, que aqui, né, a palavra de Deus nos diz que essa palavra, né, que está sendo ordenada pelo Senhor, o Senhor está falando isso, né? Ela tem que ser inculcada aos filhos, inculcando aos filhos, falando dela o tempo todo, pelo caminho, ao deitar, ao levantar, né? Também atarás nas tuas mãos, quer dizer, o tempo todo você tem que estar com essa palavra na sua frente. A verdade, o pensamento cativo ao pensamento de Cristo, tem que ser um pensamento que o tempo todo você está voltando com ele, a sua mente, né? Como diz o salmista, né? Meditando na lei do Senhor. Meditar é o ato de refletir, né? De fazer uma reflexão, de pensar continuamente, pensar nas verdades, repetidamente. Né? Às vezes a minha esposa brinca comigo, né? Que eu vou repetir aquela verdade naquele sermão, né? Às vezes a gente quer, né, ouvir pensamentos novos no sermão, no estudo. Verdade tem que ser, né? Bom demais, né? Mas também é bom quando repete a verdade. Por quê? Porque a verdade tem que ser repetida várias vezes. Por isso que a igreja é um lugar que nós vamos conhecer a Deus a vida toda. A partir do momento que você entra na igreja, que você entrega a sua vida a Jesus, você passa por um período de conhecimento da palavra. E se você olhar, irmãos, a palavra tem muitas verdades, mas não são, eu diria que são muitas verdades, mas voltadas a uma verdade só, né, da fé em Jesus Cristo. É o Filho de Deus que veio a esse mundo para nos salvar dos nossos pecados, que se fez homem, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, né? Ele é o Salvador, e essa verdade é explicada no Antigo Testamento para que possamos entender aquilo que Jesus veio fazer. O Novo Testamento nos fala dessa verdade e como essa verdade vai influenciar a nossa vida. Então a Bíblia toda fala dessa ética, né, que a gente chama de ética judaica cristã, ou seja, a maneira de viver diante de Deus, de conhecer a Deus, de fazer a vontade dele. Mas isso, irmãos, por um lado, são muitas coisas. Parece que tudo é unificado num tema só: servir ao Deus vivo e verdadeiro, que se manifestou em Jesus Cristo. Então existem verdades, né, que são verdades pilares, né, colunas
que elas precisam o tempo todo estar em nossa mente, até mesmo para não pecarmos, né? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, diz o salmista lá no Salmo 119. Guarde no coração. A ideia de estar trazendo ao coração constantemente. Então a verdade de Deus precisa ser repetida. O pastor que repete, né? Ele repete porque ele tem que fazer gravar essa mensagem no coração dos irmãos. Mas quando nós lemos a palavra, né? Parece que também vem repetidamente temas em nossa mente que precisam ser firmados, inculcados, estabelecidos, fincados, plantados em nossa vida. E aí vem a questão da prática, né? Essa questão da prática é interessante, né? Porque, presta bem atenção, irmãos, o que é a prática, né? Eu coloco aqui que, às vezes, a gente fala muito da prática, temos que praticar, né? A palavra de Deus. Tudo bem, mas eu penso o seguinte, praticar, nós sempre vamos praticar. A prática sempre está na nossa vida. Até a omissão é a prática, né? Se você não faz nada, você está fazendo uma prática de omissão. Tanto é que você pode ser condenado por omissão, né? Se você vê alguém cometer um ato errado, né? No serviço público também, você vê o chefe fazer algo legal, se você não denunciar, você é condenado. Por quê? Porque a omissão já é prática. Então, às vezes a gente fala muito, mas tem que aprender a palavra, mas tem que praticar. Certo? Mas praticar você vai praticar de qualquer jeito. A questão é, o que vai guiar a sua prática? Os pensamentos variados, né? A vaidade dos próprios pensamentos, como diz Paulo, não andeis mais como gentios, da vaidade dos seus próprios pensamentos. O que vai guiar a sua prática? Os pensamentos do mundo hoje, Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas renovais, né? Pela renovação da vossa mente para experimentar qual seja perfeita e agradável a vontade de Deus. É a vontade de Deus que é perfeita e agradável, ou o pensamento desse século que vai guiar a sua atitude ou a sua omissão? Se é a palavra de Deus, ela vai te levar a não ser omisso nas questões, né, do amor e outras práticas. E vai te levar também a negligenciar ou não praticar aquilo que é errado contra a lei de Deus. Então, prática você vai ter. Ou a prática para o lado errado, ou a prática para o lado certo. Não é? Então, a questão é, o que vai guiar a minha prática? É o meu pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Então, observe que essa palavra tem que ser inculcada em nossa mente. Jesus e a obediência a Ele tem que fazer parte da nossa mente. Nós devemos pensar nas coisas de Cristo, diz Paulo. Nas coisas do alto, né? Não nas que são daqui da terra, porque eu entendo ali o pensamento, né? O pensamento da terra está cativo a Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Mas o pensamento do cristão está cativo a Jesus. Portanto, a Deus. Então, o que vai guiar a sua prática? Inculcar a palavra significa trazer repetidas vezes, a palavra, ler, reler, meditar de novo, procurar aprender, ir atrás dos pastores, dos mestres, pesquisar, trazer a palavra, decorar a palavra, né? Antigamente tinha esse costume de decorar, de aprender as histórias bíblicas. Hoje esse costume está perdido. Às vezes eu vejo na igreja, né? Vai fazer uma gincana, pouco se sabe da palavra. Irmãos, repense isso. Às vezes nós falamos que é a memória, em alguns casos pode ser a memória, mas tudo que é trazido repetidas vezes a memória, às vezes não é esquecido. Às vezes faz a diferença. Mesmo que você esqueça, né, um detalhe ou outro, não estou também sendo radical que você tem que conhecer a historinha, os nomes bíblicos, né? Às vezes a gente mesmo que está acostumado o tempo todo com a palavra, esquece alguns nomes da história bíblica, mas não é isso, é a mensagem da palavra, as doutrinas verdadeiras, o fundamento, as histórias bíblicas, a história a respeito de Jesus, da igreja primitiva em Atos. As doutrinas têm que estar na mente, as frases conhecidas em seu contexto têm que estar na mente. E elas vão determinar se a nossa prática é a prática de Jesus. E eu quero encerrar, né? Eu quero encerrar com um versículo também lá em Efésios 4, né? Depois que Paulo fala que nós não devemos andar como gentios, na vaidade dos nossos próprios pensamentos, aí Paulo traça, né,
algumas considerações e no final ele diz: e vos revistais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, ou seja, aquele homem regenerado em Cristo, segundo Deus. Vos revistais em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, 23 e 24. Irmãos, Paulo está dizendo que nós devemos nos revestir no espírito do nosso entendimento. Eu entendo aqui que na nossa mente, da verdade, da justiça que é procedente da verdade em Jesus. Ou seja, que a nossa mente, ela não é uma mente livre. Ela é uma mente escravizada, sim. Escravizada a quem? A obediência a Jesus. Escravizada a Jesus. De quem você é escravo? Que Deus nos abençoe.